Olá e um ótimo dia para você que já acompanha o Alerta Brasil. Eu, Rafael Algarte, vou te fazer companhia até às 10 da manhã para, claro, te deixar muito bem informado. E o caso Vitória cada vez mais perto do fim. Testemunha presta depoimento e diz que a garota foi morta por engano. O homem ainda confirmou que conhece as 3 pessoas que estão presas. Todas elas teriam ligação com um traficante, conhecido por matar parentes de usuários que não pagavam as dívidas. Daqui a pouco todos os detalhes para você que acompanha aqui as notícias da manhã no Alerta Brasil. E mais um desdobramento da Operação Lava Jato. É cumprido desde as primeiras horas da manhã no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Os alvos são multinacionais que forneciam material hospitalar para o estado carioca. Essas empresas podem estar envolvidas em cartel e fraudes. Daqui a pouco também todos os detalhes. E polêmica, madrasta corta e alisa o cabelo da enteada. Revoltada, a mãe desabafa na internet e o caso ganha repercussão nas redes sociais. Daqui a pouco também você entende como tudo isso aconteceu. Claro que antes das notícias, a gente sempre presta serviço. Vamos saber como fica o tempo e também o trânsito na capital paulista? A gente vai lá então para a Avenida Paulista, céu nublado por lá. Nesse momento 15 graus, tá frio e a máxima prevista para hoje é de 23 graus. A expectativa é de uma manhã nublada, como você está vendo, com possibilidade de garoa. À tarde pode ter a diminuição das nuvens e possibilidade de sol. Agora a gente vai lá para a Marginal Tietê para falar do trânsito. Nesse momento são 47 quilômetros de lentidão. Atenção redobrada sempre para o rodízio, que continua valendo, hoje com as placas aí com os finais 5 e 6. No metrô as linhas seguem normalmente, segundo a CPTM, os trens também estão na normalidade. E agora a gente já corre para a internet para saber o que é tendência no nosso portal R7. Joga na tela para eu poder comentar. A gente começa lá no Google, ferramenta de pesquisa. Estudo indica uso de aspirina para combater o Alzheimer. A gente pula para o Facebook e vai lá para a Tailândia. Ó. Meninos presos em caverna poderão ter fobias no futuro. É o que está dizendo um psicólogo. A gente continua aí na rede social, no Facebook. A ONU pede que Jordânia abra fronteiras para refugiados sírios. Essa polêmica aí de sempre os países europeus envolvidos vão aceitar os refugiados ou não? E a gente desce lá para o Twitter. A Alemanha confirma que o técnico vai permanecer mesmo depois do vexame aí na Rússia. A gente continua no Twitter para falar de que tabloide britânico associa Colômbia à cocaína e causa revolta na web. E tá aqui, ó, a gente fecha com algo que vai ser comentado hoje aqui durante o jornal. Doenças erradicadas voltam a assustar a população brasileira. Tá aí, ó, notícia lá da ferramenta de pesquisa do Google. Tá interessado, quer saber muito mais sobre isso? Corre pro nosso portal R7 que tá tudo lá para você. Como eu disse, nós vamos comentar muito hoje sobre doenças que já eram para ter desaparecido, mas estão voltando. Que é o caso do sarampo. Algumas regiões do país estão em estado de alerta. Então esse é o tema da nossa enquete hoje. Se a vacina existe, por que as pessoas não estão se prevenindo? Manda sua resposta pra gente, nosso WhatsApp já tá aí na tela, o DDD é 16, o número é 997627961. Manda sua resposta que eu vou lê-la aqui durante a nossa edição do Alerta Brasil. O jornal de hoje só tá começando, não sai daí que eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco tô de volta. E eu já tô de volta, acerta o seu relógio, é junto com o meu, agora 9 horas e 7 minutos. E agora pela manhã, mais um desdobramento da Operação Fatura Exposta. Chamada de Operação Ressonância, acontece ao mesmo tempo no Rio e também em São Paulo. A Polícia Federal investiga esquemas de corrupção na Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Dessa vez, os alvos da ação, que é mais uma fase da Lava Jato, são multinacionais que fornecem material hospitalar e que estariam envolvidas em fraudes e licitação de formação de cartel. As principais fraudes aconteciam no fornecimento de próteses para o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Hoje, um dos mandados de prisão seria contra o empresário Miguel Skin, dono da Oscar Skin, que é uma das maiores fornecedoras de próteses do estado carioca, e também contra o braço direito dele, Gustavo Estelita. Também foi decretado o bloqueio de bens no valor de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Os dois, mais o ex-secretário de Saúde do governo Sérgio Cabral, conhecido aí como Sérgio Cortes, foram presos na primeira fase da Operação Fatura Exposta, que aconteceu em abril do ano passado. Isso está rodando agora aí os dois estados, Rio de Janeiro e São Paulo, no período da manhã. E se mais informações surgirem, claro que eu passo aqui para você. E a polícia de São Paulo afirma ter esclarecido o motivo do assassinato da menina Vitória Gabriele em Araçariguama, no interior do estado. Uma nova testemunha disse que a garota foi levada por engano. Há 4 dias do caso completar um mês, as investigações sobre a morte de Vitória dão um passo importante. Uma nova testemunha. O relato confirmaria a suspeita de que a menina foi pega por engano.
O caso segue em segredo de justiça, mas, segundo fontes ligadas à polícia, a testemunha seria um homem que prestou depoimento no Departamento de Homicídios de São Paulo, o DHPP. Ele teria dito que devia R$5.000 para um traficante. Começou a vender drogas para pagar a dívida, mas antes de quitá-la foi preso. O traficante achou que estava sendo enganado e começou a ameaçar a família da testemunha. O homem que prestou depoimento teria confirmado que tem uma irmã parecida com Vitória. A testemunha teria revelado ainda que as 3 pessoas indiciadas por participação no crime, o servente de pedreiro Júlio César e o casal Bruno e Maiara, teriam sido chamadas pelo traficante para raptar a irmã do devedor, o que confirma a tese da polícia de que Vitória foi pega por engano. O serviço teria sido encomendado para o servente de pedreiro Júlio César Lima e o casal Bruno Marcel de Oliveira e Maiara Borges de Abrantes. Eles estão presos. A testemunha não teve o nome divulgado e foi incluída no programa de proteção à pessoa. Vitória Gabriele, de 12 anos, desapareceu no dia 8 de junho, quando saiu para andar de patins em Araçariguama, no interior de São Paulo. A menina foi encontrada morta 8 dias depois nesta mata. A garota estava com pés e mãos atados e o corpo amarrado a uma árvore. Vitória usava a mesma roupa que vestia no dia em que sumiu. Os patins foram encontrados perto do corpo. Por meio de uma denúncia, a polícia chegou até Júlio César, que está preso desde o dia 15 de junho. Ele deu diversas versões sobre o que aconteceu. Em todas elas, disse que estava em um carro com um casal. Seriam Bruno e Maiara. E que juntos pegaram uma menina em uma rua de Araçariguama. Num dos depoimentos, ele conta detalhes. Vamos dar uma volta, achei que ele estava indo para poder buscar droga. Já fui com ele em Itapevi, já fui com ele em São Roque para buscar drogas. Quem estava no carro com ele? Tava ele e mais uma moça. E essa moça quem que é? Eu não conheço, senhor. Sabe o nome? Não, senhor. Júlio nega que estava junto quando a menina foi morta. O carro seguiu com 2 minas atrás e o... E o condutor. E quem é o condutor? Ele. Ele quem? O Bruno. Bruno do quê? Como é o nome dele? Eu não sei o nome dele. Saiu. Mas laudos comprovaram a presença de material genético de Vitória nas unhas dele, o que prova que Júlio manteve contato físico com a menina. Bruno e Maiara sempre negaram qualquer participação no crime. Você tá tranquilo? Tô tranquilo. Vai provar a inocência? Vai falar com o meu advogado, rapaz. De que maneira você vai provar sua inocência? Já tá aprovada. Você tá tranquila? Eu tô tranquila, eu sou inocente. Vai provar como isso? Vou provar. O casal prestou depoimento em várias ocasiões e teve a prisão decretada na última sexta-feira. A polícia leva em consideração as contradições nos relatos. Além disso, um dos cães farejou a presença de Bruno no local onde Vitória foi encontrada. Bruno e Maiara cederam material genético para confronto com resíduos no corpo dela. Com o depoimento da nova testemunha, a polícia estaria dando o caso praticamente como solucionado, mas ainda não encerrou as investigações. Nada foi divulgado sobre o suposto traficante citado nos depoimentos. A polícia ainda não sabe se a menina foi morta a mando do traficante ou por uso excessivo de força durante o sequestro. Bom, mesmo perto de resolver o caso, a polícia continua, claro, com as investigações. Falta prender esse traficante que foi apontado pela testemunha-chave como mandante do sequestro e também morte da menina Vitória. Agora, a delegada responsável pelo caso espera a conclusão de alguns laudos periciais que ainda faltam para concluir a investigação e enviar o inquérito para o Ministério Público. O que a gente traz para você agora nessa manhã de quarta-feira é algo que nós não tínhamos comentado até então. Um homem foi para São Paulo, prestou depoimento no DHPP, que é o Departamento de Homicídio de Proteção à Pessoa, dizendo que conhece o casal e também o Júlio, essas 3 pessoas que estão presas. E a morte da menina Vitória realmente foi por engano. Ela foi pega, aí o pessoal achando que era outra garota, irmã de um homem que estava devendo droga, dinheiro aí para um traficante. E esse traficante já era conhecido por realmente se vingar dos seus clientes, digamos assim, matando os parentes, irmãos, pai, mãe. Só que, claro, essa versão está sendo analisada pela perícia e também pela equipe de investigação. A polícia quer realmente saber o que aconteceu. O que a gente consegue perceber é que estamos chegando, ao que tudo indica, perto do fim e do esclarecimento desse caso. Eu já cansei de dizer aqui que o Júlio está preso desde quando tudo isso começou. O casal foi diversas vezes para a delegacia, retornou para casa e agora os 3 ainda estão presos. As prisões já foram decretadas. O Júlio, que deu diversos depoimentos, mas logo lá no começo já disse que o casal teria participado realmente da morte da garota Vitória. O que você viu também é um áudio que nós mostramos já no início da semana, uma conversa, um depoimento dele, melhor dizendo, com o policial, dizendo que ele tinha sido pego pelo casal também em uma cidade vizinha, chegaram em Araçariguama e lá ele
encontraram essa garotinha que estava patinando no ginásio e a mulher teria descido do carro e colocado a garota no veículo. E a partir daí, ela não foi mais vista. É claro que o caso não foi solucionado ainda. Eu disse aqui que agora a delegada espera o resultado de outros laudos aí que estão sendo preparados e feitos pela perícia para depois encaminhar o caso para o Ministério Público. Mas o que a gente consegue perceber é que possivelmente os 3 serão indiciados aí, os crimes provavelmente por homicídio. Enfim, se outros forem descritos aí, a gente vai dizendo para você no decorrer da semana. Mas parece que estamos chegando aí perto de uma conclusão e realmente esclarecimento de quem matou a garota Vitória e por que tudo isso aconteceu. São suspeitas que estão sendo confirmadas e, claro, se outras novidades foram chegando, a gente vai passando aqui para você. E uma disputa de racha entre caminhões. Dá para acreditar? Racha entre caminhões? Foi isso que aconteceu e provocou a morte de uma família no interior do Paraná. Olha só essa história. Pai, mãe e 3 filhos pequenos estavam no carro, que ficou irreconhecível. A família, que mora na zona rural de Mamborê, no Paraná, voltava do supermercado quando um caminhão bateu de frente no carro deles. Segundo testemunhas, 4 caminhões disputavam uma corrida na estrada quando um deles provocou o acidente. Eles eram todos conhecidos, haviam parado num posto de combustível momentos antes do acidente, então eles teriam iniciado essa competição. Os tacógrafos dos caminhões apontaram que eles estavam a mais de 100 km por hora, num trecho da BR-369, onde a velocidade máxima é de 80 km. Os 4 motoristas estão presos. A família foi enterrada hoje num clima de muita comoção. O único sobrevivente é um adolescente de 14 anos que não estava no carro. É muita irresponsabilidade. 4 caminhoneiros participando de um racha, uma velocidade, como você viu aí, a mais de 100 km por hora. Com eles, aí, os responsáveis por esse tipo de corrida aí, o racha, não aconteceu nada. Mas a família foi dizimada. Só um adolescente acabou sobrevivendo. É muita irresponsabilidade. Agora mudo de assunto para falar de um caso também muito polêmico. Você já imaginou ter aulas apenas em dias claros, quando o sol aparece? É o que está acontecendo em uma cidade do sul do país. A gente vai agora acompanhar uma reportagem que explica exatamente o porquê isso está acontecendo. As mães que trouxeram os filhos para a escola foram surpreendidas logo na entrada. No poste que sustentava a nova caixa de luz, só restaram cabos cortados. É uma frustração muito grande saber que mesmo com tudo que a gente está batalhando, lutando, correndo atrás, pedindo atenção, a gente continua nessa insegurança constante. Foram mais de 20 dias no escuro até que o Estado reinstalasse a fiação. 310 alunos da educação infantil e ensino fundamental já não iam para a escola em dias nublados. A gente não consegue fazer o nosso trabalhinho, desenhar. Com sol, alguns alunos vieram para a escola, mesmo sem energia elétrica. Para aproveitar a luz do dia, o que a gente encontra nas salas de aula são as crianças bem perto das janelas. Quando lá fora começar a escurecer, todo mundo é liberado mais cedo, por volta de 4 horas da tarde. Todo o nosso planejamento curricular, pedagógico, ele está estagnado praticamente, porque não tem uma continuidade. A Secretaria de Educação contratou um vigilante para fazer a segurança na escola, mas não foi suficiente. Por nota, o governo do estado disse que registrou o boletim de ocorrência e que lamenta o ocorrido. A previsão é que o reparo na fiação seja feito até o fim desta semana. Uma falta de respeito com a gente, com as professoras que tem que dar aula nessa situação, com os alunos que tem que... é quase insalubre estar aqui, escuro, para ir no banheiro é escuro. É horrível. É absurdo, a professora resumiu muito bem, uma falta de respeito com os alunos e também com os professores, eles que montam aí um plano de ensino para conseguir desenvolver aí durante o ano. E agora eles precisam parar o trabalho, porque como você viu aí, a fiação elétrica foi levada pelos criminosos. Os pais, eu também imagino a aflição ali, porque eles ficam com medo, leva a criança aí para a escola, depois vai saber se o bandido vai entrar durante aí o período de aula. O que a gente vê ali nesse colégio é um breu. O aluno, a aluninha, só consegue ficar ali fazendo as suas atividades, como a garotinha disse, mal consigo fazer o desenho, mal consigo fazer a atividade, enquanto o sol está ali aparecendo. A partir das 4 horas da tarde, eles são dispensados mais cedo, porque não tem mais como enxergar mais nada lá. A gente espera que a Secretaria de Ensino tome uma atitude quanto antes. Você viu aí que eles já colocaram um vigilante para tentar mudar esse cenário, mas o problema não foi resolvido. Os criminosos voltaram, levaram mais uma vez a fiação e está aí o prejuízo para os pais, precisam sair do trabalho para pegar a criança mais cedo, e para os professores também, que montam todo o planejamento e não conseguem trabalhar de maneira digna.
Agora você vai ver que a gente encontrou um homem que salvou aquela cachorrinha. Lembra esse caso que a gente falou aqui ontem, lá em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo? A cachorrinha caiu do 9º andar do prédio. Dá só uma olhada, agora a gente vai explicar exatamente o porquê tudo isso aconteceu. Eu resolvi sair na sacada para ver o que estava acontecendo. Foi quando eu notei a Mel estava no 9º andar do prédio da frente do meu, já com metade do corpo para fora, presa. Ela tentava ir para trás, mas ela não conseguia, ela estava presa. E nisso eu saí correndo, peguei o elevador, desci, já pedi para abrir o portão, o porteiro foi rápido, abriu, já atravessei a rua, pedi pro porteiro vizinho também abrir o portão, expliquei para ele o que estava acontecendo, tinha uma cachorra presa na sacada, que ela ia cair, que a gente precisava ajudar. E pedi para ele subir no apartamento e arrombar a porta para tentar abrir e pegar ela. Me explicou como é que eu chegava no estacionamento lateral, mas foi muito rápido. Eu cheguei lá em questão de segundos, a Mel caiu lá de cima, né? Paulo, como é que era aquela situação? O que o João disse para você? Então, o João chegou aqui meio desesperado, liberei o portão para ele entrar e acompanhei ele até lá no local. Inclusive, a gente tem até esse vídeo, o momento que ele tá lá, né? Olhando para cima e tentando ver o que ia acontecer. E aí bateu no braço, no peito e na perna. E acabou dando tudo certo. Eu acredito que eu estava no lugar certo, na hora certa, e com uma ação conjunta, os porteiros, todo mundo foi rápido e acabou dando tudo certo. E foi um final feliz. E a Mel teve sorte, viu? Eu estava acompanhando, parece que essa cachorrinha ainda conseguiu sair, porque na sacada onde ela fica o pessoal começou a questionar, mas tem uma proteção? Como que o dono realmente deixou ela sair, correndo perigo? Ela conseguiu burlar até um sistema de grade ali, daquelas cordas que nós vemos para tentar deixar o local mais seguro para criança e também para animal, mas ela foi ali, ó, teimosa, mexendo, acabou caindo. Um susto danado, imagina o peso que acaba aumentando quando o cachorrinho, que é leve, mas cai do 9º andar. O rapaz até caiu ali no chão, como você viu ali durante a reportagem, mas por sorte os dois estão bem. Tanto o rapaz aí, o super-homem que acabou ajudando essa cachorrinha, e também a Mel já está de volta aí para os donos. A gente não tinha mostrado uma imagem ontem, que acabou mostrando hoje. Você viu quando ela cai ali, ainda tenta correr para o portão, por sorte estava fechado, porque o risco se corre para a rua e ainda acaba sendo atropelado. Mas final da história feliz, está todo mundo bem. Agora a gente continua falando de animal, mas dessa vez um cavalo que caiu em uma vala e precisou da ajuda dos bombeiros. Eles tiveram, claro, bastante trabalho para conseguir tirar um animal desse tamanho do buraco. O cavalo tá aqui, ó, a poucos metros de onde nós estamos. O nome dele é Breck. Ele caiu com a carroça e tudo nesse buraco. O cavalo tá bem, tá comendo, mas não consegue sair desse buraco. É por isso que os bombeiros chegaram aqui agora e nós vamos acompanhar esse resgate. Olha só, o homem do Corpo de Bombeiro está chegando um pouco mais perto para avaliar a situação, para saber o que dá para fazer, né? Como retirar esse cavalo desse buraco. Eu vou conversar agora com o Alex, o dono do cavalo. Ô Alex, o breque não brecou, rapaz? Não brecou. O que aconteceu, hein? Aconteceu que ele saiu lá de casa, lá e veio andando sozinho, aí caiu nessa valeta aí. É um resgate difícil, viu? Não é fácil não, o buraco é fundo, os bombeiros já bolaram a estratégia, eles vão puxar o cavalo até o fim desse buraco. O bombeiro começa a puxar o cavalo com um pouco de dificuldade, ó. O cavalo vai descendo por ali, é claro, ele está um pouco assustado. Eles cortaram o mato e vão tentar tirar o cavalo por ali, ó. Você vai ver aí o caminho que os bombeiros abriram para retirar o cavalo. Olha só, ele tá bastante assustado, ó. Os homens do Corpo de Bombeiro vão puxando e agora se ele levanta, ó. E agora tá aí, o cavalo foi resgatado desse buraco, ó. É um momento muito bacana, trabalho dos bombeiros. Tá aí, ó, o breque não brecou e foi parar no buraco. Resgate difícil tirar um animal desse tamanho do buraco, mas tá aí. Saiu bem, menos susto aí pro dono.
E você vai ficar sabendo agora algo que nós descobrimos também logo no começo do dia, que a cantora Alcione passa por um procedimento cirúrgico em São Paulo. Ela deu entrada no Hospital Sírio-Libanês ontem com um quadro de angina instável. Alcione foi submetida a um cateterismo seguido de angioplastia. A intervenção foi feita com sucesso aí e, de acordo com o boletim médico, a cantora permanece estável e deverá ficar internada aí durante a semana para, claro, se recuperar dos procedimentos feitos. Toda aí recuperação boa para ela, energia positiva. E chegou a hora de conversar com o Jonathan Mazini e saber as curiosidades pelo mundo. Jonathan, que já aparece aqui na nossa tela, hoje ele traz uma cena inusitada e que não tem nada de boa, né, Jonathan? Bom dia para você. Oi, Algarte, tudo bem? Bom dia para você, bom dia a todos. Você sabe que não dá para julgar ninguém pela aparência, né? Eu estou dizendo isso porque lá na Inglaterra, uma câmera de segurança flagrou um casal de idosos furtando um colar em uma loja. Vamos ver como é que foi. Os idosos entraram na loja segurando sacolas de compras vazias. A mulher se interessou por uma caixinha onde estava um colar. Ela conversa com o homem, que verifica a peça e decide colocá-la no bolso sem que ninguém perceba. Os dois saem da loja sem ser incomodados. O item que eles roubaram era um colar que vale em torno de R$330. A dona da loja compartilhou as imagens na esperança de que alguém denuncie os ladrões de cabelos brancos. Ela já disse que o roubo é uma prova de que não podemos julgar ninguém pela aparência. Afinal, quem diria que o casal, acima de qualquer suspeita, faria esse tipo de coisa? Que coisa feia, né, Algarte? Chegar nessa idade aí e fazer um tipo de crime como esse, né? Não dá. Em nenhum momento, nenhuma fase da vida, na verdade, isso é permitido, isso é possível, né? Isso é feio. Agora, muito menos na velhice, né? Acho que chega a ser aí, soa até estranho, né? Porque a gente não acompanha aí tantos casos de idosos no crime. Casal Peralta, esse aí, viu, Jonathan? É demais. Imagina se tem neto, filho, vendo aí nessa idade o pai e a mãe participando de um furto, indo numa loja para visitar, coloca o colar no bolso e vai embora, como se nada tivesse acontecido. Realmente assusta, porque a gente, infelizmente, acredita no estereótipo ali de bandido, dessa forma e outro, e quando a gente vê uma situação dessa, é realmente assustador, Jonathan. É uma pena que realmente a gente tenha que mostrar uma cena dessa, mas é para mostrar que realmente não dá para ficar estereotipando um bandido dessa forma. E outro aí, ó, vovô e vovó, cabelinhos brancos e furtando o colar. Não dá para acreditar, né, meu amigo? Pois é, não fosse a imagem da câmera de segurança aí para mostrar o exato momento em que eles chegam lá, pegam um colar, colocam no bolso, a gente estaria achando que é mais daquelas histórias que o povo conta, mas que não passa de uma lenda. Mas não, tá aí a câmera de segurança que flagrou tudo e a esperança da comerciante de encontrar os vovôs do crime, Algarte. Mas obrigado pelas informações, viu, Jonathan? Até amanhã a gente conversa um pouquinho mais. Tá aí, vovô e a vovó do crime, dá para acreditar? Vamos mudar de assunto agora, vamos lá para Manaus, porque o estado acabou decretando situação de emergência por 6 meses por causa do avanço do sarampo, que eu falei lá no comecinho do jornal. Roraima também enfrenta um surto da doença, mas o Amazonas é o estado com maior número de casos no país. Já são 271 casos de sarampo confirmados no Amazonas. O surto começou nas cidades que fazem fronteira com a Venezuela. Há outros 1.800 pacientes com suspeitas da doença em todo o estado. Mais da metade é de adultos que não tinham sido vacinados na infância. Por quê? Porque não tinha. Nós morávamos no interior. Hoje a prefeitura decretou situação de emergência pelos próximos 180 dias para dar mais agilidade às ações de combate ao sarampo. 120 agentes estão nas ruas fazendo a vacinação e outros 140 vão ser contratados ainda este mês. Só esse ano já foram distribuídas mais de 400 mil doses da vacina no estado. Na semana passada, um bebê de 7 meses e outro de 9 meses morreram com suspeita da doença. Eles não tinham sido vacinados. A gente alerta os pais da importância dessa vacinação. Ela continua assim nas unidades, não só para as crianças, mas para as pessoas até 49 anos. Os pais também estão pagando para ver o que custa levar a criança ali para tomar a vacina. A doença não desaparece, ela realmente fica erradicada caso
a vacina seja tomada aí pelos pacientes e ela acaba desaparecendo por um certo período. Mas está aí o resultado, se o paciente não vai até lá, não se previne, não espera, não fica pagando para ver. Aí o pessoal fala, Manaus é longe, será que lá tem todo o recurso necessário? Meu amigo, eu já fui para Manaus, é uma cidade gigantesca, tem todo o aparato necessário sim. E para fazer um panorama, lembra aqui no estado de São Paulo da febre amarela, onde dizem que tudo aqui funciona muito bem, mas a gente percebe que também não é assim. O pessoal espera a febre amarela aparecer para correr para o posto, para depois tomar a vacina e vir aquele fuzuê para todos os lados. A gente não pode esquecer que a doença continua existindo e a prevenção é o melhor caminho. Não fica pagando para ver. A morte pode chegar. Não acontece só com o outro, não. Não espera ela bater na porta da sua casa, não. Você vai ver que agora um homem foi atacado por assaltantes quando passeava com um cachorro na Grande São Paulo. Pai de um filho de 9 anos, o empresário não reagiu, entregou o celular e mesmo assim foi morto. Na escolinha de futebol, um silêncio difícil de encarar. Em luto, o campo ficou fechado e os alunos foram dispensados. O dono da escola, Alexandre Soares Afonso, de 43 anos, foi assassinado num assalto em Santo André, no ABC Paulista. É bem dolorido, uma pessoa sempre alegre, sempre de bem com a vida e sempre pensando nas crianças. É difícil ver essa quietude hoje aqui no clube. O homem que usava o esporte para formar bons cidadãos foi vítima de um crime cruel. Ele passeava com um cachorro na rua de casa quando foi rendido por 2 homens numa moto. Em segundos, eles roubaram o celular de Alexandre, atiraram e fugiram. O resgate chegou, fez de tudo animar, mas não reagia. Alexandre era um amante da bola. Corintiano fanático, ele foi jogador de futebol e resolveu transformar a paixão pelo esporte em profissão. Ele administrava 2 escolas para crianças e adolescentes. Quem convivia com o Alexandre conta que ele não queria apenas formar craques aqui dentro do campo. O principal desejo do ex-jogador era contribuir para o caráter das crianças, ensinar disciplina e respeito acima de tudo. Nos amistosos que a gente fazia, ele trabalhava bem essa parte de equipe, essa parte de grupo das crianças, né? A família fez uma cerimônia reservada no enterro. Alexandre deixa esposa e um filho de 9 anos. Quanta maldade, além de levar o celular da vítima, acaba matando esse homem. E agora uma polêmica daquelas. Uma menina de 8 anos teve os cabelos alisados e cortados pela madrasta sem autorização da mãe. Isso foi em Minas Gerais. O caso provocou uma polêmica enorme nas redes sociais e a menina ganhou apoio de artistas e também até de pessoas desconhecidas. Dá só uma olhada. Nas redes sociais, a blogueira de 8 anos dá dicas de moda e de como arrumar os cachos. O cabelo estiloso sempre foi destaque nas fotos da menina, mas uma publicação da mãe causou alvoroço. Ela contou que a criança teve os cabelos alisados e cortados pela madrasta, com o consentimento do pai, sem que ela fosse comunicada. Foi uma questão de horas para o post viralizar e virar um dos assuntos mais comentados na internet por artistas e desconhecidos da família. Eu, como mãe, e qualquer pessoa no meu lugar, faria a mesma coisa e ficaria revoltada. Na hora que eu vi, mandei a minha filha de um jeito, ela voltou para casa de outro, totalmente diferente. Entendeu? E por mais que ela quisesse, teria que ser explicado para ela as consequências, né? O cabelo demora a crescer, que ela ia ter que passar por todo um processo, hidratar o cabelo de novo. Fernanda, a filha, o ex-marido e a mulher dele moram em Governador Valadares, Minas Gerais. O pai da menina não quis gravar entrevista, mas disse que foi feita apenas uma escova nos cachos. Ele falou ainda que a intenção nunca foi fazer mal à garota. Foi a própria madrasta, que é cabeleireira, quem fez as mudanças no visual da menina. O uso de alisantes ou relaxantes de qualquer tipo não é indicado pela Anvisa para menores de 12 anos. O uso dessas substâncias pode enfraquecer o cabelo ou provocar alergias. Segundo a mãe, apesar do cabelo não ter voltado ao normal, a filha está se acostumando com o corte. Fernanda se impressionou com a repercussão do post. Não foi uma postagem de ódio. A minha postagem foi uma postagem de desabafo. O pai, ele me mandou um áudio dizendo que ele estava arrependido, que ele não sabia que
o quanto isso faria mal para ela, que estava disposta a pagar o tratamento do cabelo e psicológico dela, essas coisas. Para esta psicóloga, a mudança no visual pode comprometer a autoestima da criança. Isso vai afetá-la na escola, isso vai afetá-la nas relações sociais, nas relações com os colegas, isso vai afetar na sua relação dentro do lar, dentro de casa. Mas compromete tudo. Corta o seu cabelo de uma maneira que você não gosta e sai na rua. As pessoas comentando, mas eu não me importo. Lá no fundinho, será que não tá nem aí? E é uma criança, os pais são separados, se tem alguma dúvida, o pai liga pra mãe, eu posso cortar o cabelo dela, ela aceitou cortar tal tamanho e tudo mais, mas fazer uma mudança drástica como foi feita, você viu aí, esse é o antes da garotinha e aí o depois. Olha o resultado. O cabelo realmente ficou muito diferente do que era. De acordo aí com o pai e com a madrasta, que teria sido a responsável pelo corte, o alisamento do cabelo, ela iria cortar só as pontinhas. Mas se isso for só as pontinhas, pelo amor de Deus, o que cortar então 4 ou 5 dedos? O cabelo da garota ficou Chanel e nem era isso. Tá aí a repercussão nas redes sociais, até porque muda realmente a identidade da garota. Ainda mais nessa idade de formação, criança para adolescência, é preciso ter cuidado. Se tem alguma dúvida, liga para a mãe, vê se ela autoriza, vê se pode acompanhar o corte, evita a dor de cabeça para o resultado não ser trágico, como esse que você está vendo aí. Sem noção demais, né? E a seleção brasileira fez hoje um treino leve depois da classificação para as quartas de final da Copa do Mundo. A preparação para o jogo aí contra a Bélgica na sexta-feira começou com uma boa notícia. Os jogadores que estavam em recuperação já estão liberados para jogar. Será que vem partida boa na sexta-feira? Olha só. Menos de 24 horas depois da partida contra o México, os jogadores da seleção brasileira já treinaram. Para os titulares, um trabalho leve e regenerativo na academia. Os demais jogadores do grupo foram a campo. Tite prepara a equipe para a decisão contra a Bélgica na sexta-feira. A boa notícia é que Douglas Costa está recuperado da lesão na coxa. Hoje ele treinou normalmente, já pode ficar no banco. Marcelo também já não sofre com o problema na coluna. Uma dor de cabeça boa para Tite. Ele vai ter que decidir se o lateral esquerdo do Real Madrid retoma a posição, mesmo depois das boas atuações de Felipe Luís. Desfalque certo é Casemiro, suspenso depois de levar 2 cartões amarelos. Fernandinho é o favorito para a vaga. Tite quer mostrar ao grupo que todos são importantes numa Copa do Mundo. Reservas podem decidir uma partida. O Paulinho acabou sentindo e aí entrou o Fernandinho, entra o Firmino com 40 minutos. No segundo gol a gente vê o Fernandinho recuperando essa bola e o Firmino fazendo gol lá na frente. Então acho que essa é importante, somos todos soldados do nosso Brasil. Os jogadores da Bélgica tinham treino marcado para hoje, mas após o esforço para virar o jogo contra o Japão, a comissão técnica decidiu dar folga para os atletas. Aqui nas ruas de Moscou, o confronto entre Brasil e Bélgica já gera enorme expectativa entre os torcedores. Os brasileiros estão confiantes, gostaram do que viram na partida contra o México. E a seleção brasileira agora também conta com o apoio de torcedores de outros países. O torcedor argelino conhece praticamente todos os craques da seleção brasileira. Neymar, Coutinho, William, Gabriel Jesus, Casimiro, Danilo, Miranda, Thiago Silva, Marcelo. E quem ontem era adversário, hoje virou torcedor do Brasil. Eu acho que o Brasil é a melhor equipe que tem na Copa agora. Mas e os argentinos? Será que agora, eliminados da Copa, eles se permitem torcer por nós? Nunca, jamais. Brasil me dá coceira no corpo, revela o nosso eterno rival. E é o fim dos cabelos brancos sem uso de tintura. Shampoo e condicionador Francisco Alves irão trazer a cor natural dos seus cabelos. O shampoo e o condicionador Francisco Alves irão suprir o seu tinteiro biológico, sem uso de tintura. Vale lembrar que não é tintura. Se seus cabelos são loiros, eles voltarão a ser loiros. Se seus cabelos forem pretos, voltarão a ser pretos. E é um produto de resultado gradativo. Então ligue agora mesmo para o 011 5585 4000. Dá só uma olhada no que eu tô falando. Cabelos brancos? Nunca mais! Você arranca este ou aquele, mas a raiz branca está lá. E você acha que precisa recorrer a tinturas químicas? Esqueça isso! O shampoo e condicionador escurecedor Francisco Alves vai trazer a cor natural de volta ao seu cabelo. Não é mágica, não é tintura. Quando o tinteiro natural enfraquece, o cabelo branco aparece e você envelhece. Usando o nosso shampoo e condicionador escurecedor, você traz de volta a cor natural do seu cabelo. Ligue agora e peça o seu tratamento. 11 5585 4000.
Então ligue agora mesmo para o 011 5585 4000. E agora uma notícia alarmante. Em 5 estados do Rio de Janeiro tem o risco do ressurgimento da poliomielite. Eles fazem parte aí dos 24 estados que vacinaram aí no ano passado menos de 50% das crianças menores de 1 ano. Para falar sobre esse assunto, já quero chamar a Milena, que aparece aqui na tela com a gente. Milena, a gente acabou de falar de sarampo, agora uma outra notícia ruim envolvendo aí um descaso por parte dos pais que não estão levando as crianças para receber essa vacina. Exatamente. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos que nos acompanham. Tudo isso está acontecendo exatamente pela falta de procura da vacina contra a poliomielite, que é a paralisia infantil. E, Rafael, desde a década de 90, essa doença foi erradicada. O último registro aconteceu em 1989. No estado do Rio de Janeiro, já são 5 cidades em situação aí de risco. Em todo o país, 312 municípios em 24 estados. E, realmente, fazendo esse levantamento, menos de 50% das crianças menores de 1 ano receberam essa imunização. Então, fica o alerta, para quem está acompanhando a gente, quem é pai, quem é responsável, não deixe de levar o seu filho ao posto de vacinação, receber essa imunização. A gente não pode permitir que uma doença que já foi erradicada retorne, e faça mais vítimas. Inclusive, a paralisia infantil, ela provoca muitas sequelas motoras importantes, compromete o desenvolvimento dessas crianças. Então, a gente tem que fazer isso com o nosso bem mais valioso, que são os nossos filhos, Rafael. A gente para pensar, Milena, se o pai e a mãe realmente eles não levam aí nem o próprio filho para receber a vacina, pelo amor de Deus. A gente falou aqui, vou ressaltar do sarampo, tem vacina sobrando, o pessoal não procura a unidade de saúde. É preciso se conscientizar e pensar, como você disse muito bem, no bem mais precioso, que no caso é o filho e a filha. Eu espero que da próxima vez a nossa conversa seja com um assunto um pouco mais leve e pra gente comemorar um pouquinho, viu, Milena? Porque essa realmente é pra dar um puxão de orelha aí nos pais e nas mães. Até mais, amanhã a gente conversa um pouquinho. Tchau, tchau. E agora a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco eu tô de volta, mas antes, continua participando da nossa enquete. A gente tá falando de sarampo hoje, acabamos ali de falar com a Milena sobre poliomielite. Eu quero saber se realmente a vacinação existe, por que os pais aí não estão levando as crianças, porque mesmo com a prevenção, as doenças continuam surgindo. Manda o seu recado pra gente que eu vou ler durante a nossa edição de hoje. Não sai daí que daqui a pouco eu tô de volta. Já tô de volta agora, 9 horas e 44 minutos. E o que não falta é exemplo de gente sem noção. Você vai ver agora que uma mulher foi flagrada riscando o carro de uma outra pessoa. E pior, ela tá com uma criança que também risca o carro. Tudo isso aconteceu porque a vítima estacionou onde a mulher que aparece nas imagens queria parar o carro. As imagens mostram a sequência de absurdos. A mulher de amarelo caminha ao lado de uma criança na calçada. Repare que ela se aproxima do carro prata e, com o objeto na mão, começa a riscar a lateral. Em seguida, é a vez da criança fazer o mesmo. O menino dá a volta no veículo. Ele percebe que algumas pessoas se aproximam e retorna para o carro de trás. Depois que os pedestres passam, ele volta ao carro da frente e começa a escrever na lataria. O flagrante foi feito por esta câmera de segurança de um estacionamento particular, bem em frente ao local onde o carro estava estacionado na rua, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Tudo aconteceu por causa dessa vaga de estacionamento. A dona do carro riscado tinha acabado de estacionar quando um outro veículo encostou. A motorista pediu para ela tirar o veículo porque a vaga era dela. As duas começaram a discutir e a motorista do carro riscado disse que não ia tirar o veículo porque ela tinha parado primeiro, saiu do carro e foi fazer as coisas dela. Quando ela voltou, ela encontrou o carro todo riscado e com algumas palavras de xingamento. A motorista registrou o boletim de ocorrência. As imagens foram entregues à polícia. Deu para identificar a placa do veículo. Através da placa se chegou ao dono e esse dono informou que o veículo estava com essa senhora. A mulher que aparece riscando o carro com a criança já foi identificada e vai ser ouvida pela polícia. Ela pode responder pelos crimes de danos materiais e até por corrupção de menores. Se ela for a mãe, a tia, algum parente daquela criança, pelas imagens demonstra que ela incentivou, inclusive a criança a fazer inscrições com palavras difamatórias. No caso da criança ou adolescente, vai ser encaminhado para a vara da infância e juventude para análise.
Além disso, a dona do carro riscado pode ser indenizada por danos morais. Na rua onde o carro estava estacionado, os moradores ficaram impressionados com o que aconteceu. Chocou pelo fato de ter usado um adolescente aí para fazer a coisa errada, né? Eu vou fazer agora um rápido intervalo, não sai daí que daqui a pouco eu tô de volta com o Alerta Brasil. E eu já estou de volta, quase 10 da manhã, agora 9 horas e 54 minutos. E a gente vai direto para o interior de São Paulo, abrir espaço para que a notícia de lá e conversar com ele, que já vai aparecer aqui, ó. Tiago Valentim, um ótimo dia para você. E, meu amigo, a história hoje não é tão boa. Parece que uma creche aí em Franca acabou construindo um muro lá no meio da construção. Isso aí por causa dos assaltos constantes. Olha, tudo isso para evitar, a entrada dos bandidos, já que essa creche foi atacada 5 vezes só nesse ano, viu, Algarte? Um bom dia a você, bom dia a todos que acompanham ao vivo aqui o Alerta Brasil. E esse último caso, nós fomos até essa unidade para mostrar os estragos causados pelos ladrões que levaram aí pelo menos R$10 mil entre dinheiro e objetos que estavam dentro dessa creche, e parte da ação foi gravada pelas câmeras de segurança. Os bandidos, eles invadiram o local, eles quebraram a janela do refeitório, entraram nessa creche, passaram por um espaço muito pequeno ali, cerca de 20 centímetros de largura, e aí eles arrancaram um televisor, e depois eles foram até uma outra sala onde funciona o escritório dessa creche. Lá eles arrancaram uma segunda televisão e também levaram cerca de R$5 mil que estavam guardados aí nesse escritório. Por isso, somando tudo que foi levado, mais o dinheiro, o prejuízo deve chegar aos R$10 mil. E nesse caso, Algarte, 225 crianças estudam nessa creche, e o diretor, conversando com a gente, disse que esse dinheiro seria usado para fazer melhorias nesse prédio. Olha, foi a 5ª vez que o local foi invadido, Inclusive os criminosos aí, em menos de uma semana, já é a 2ª ação, eles ainda não foram identificados. Infelizmente, as creches têm se tornado aí alvos aqui dos bandidos, não só em Franca, mas também em Cristais Paulista, em Garapava. Em Cristais, o prejuízo por lá chegou a R$15 mil, e em Garapava também os bandidos levaram aí televisões, micro-ondas, vários objetos das crianças, quebraram vidros. Isso tudo aqui na nossa região. Tudo foi registrado no boletim de ocorrência, mas até agora, nem em Garapava, nem em Cristais e nem em Franca, os bandidos, com essa covardia absurda, roubando de criança carente, levando objetos de crianças carentes, nenhum desses bandidos ainda foram encontrados. Qualquer denúncia é muito bem-vinda para quem está vendo aqui a Record News, viu, Algarte? Absurdo, Tiago. Prejuízo atrás de prejuízo aí para os professores, também para as crianças aí, que tiveram brinquedos, enfim, diversos aparelhos levados. Amanhã a gente volta a conversar um pouco mais. Um ótimo dia para você por aí, Tiago. E você que gosta de comer muito, fica atento, porque metade dos brasileiros tem excesso de peso. Entre eles, 8 milhões já sofrem de obesidade mórbida. Essa é uma das explicações para o crescimento das cirurgias bariátricas. A quantidade de procedimentos dobrou, isso nos últimos 5 anos. Catiúcia já foi atlética. Chegou a trabalhar 6 horas por dia em cima de patins. Mas mudou de função na empresa e com a promoção vieram uns quilinhos a mais. Dá joelho, Você vai fazer um exercício, você cansa. Por indicação médica, resolveu marcar a cirurgia bariátrica. Você chegou num limite que não dá. A cirurgia de redução do estômago tem sido cada vez mais comum no Brasil. Só em 2017 foram realizados 100 mil procedimentos. Nos últimos 5 anos, o número dobrou. O Conselho Federal de Medicina ampliou de 6 para 21 o número de doenças associadas à obesidade que tem indicação para a cirurgia. Mas a principal causa do crescimento na quantidade de cirurgias bariátricas foi o aumento da população de obesos mórbidos, que no Brasil já chega a 8 milhões. São candidatos para a cirurgia pessoas com índice de massa corporal, o IMC, acima de 35 e com doenças relacionadas à obesidade, como diabetes e hipertensão. A grande maioria dos pacientes faz o procedimento na rede privada. No SUS, a fila é de pelo menos 2 anos. A gente não previne. Então, nós temos um problema que eu acho que vai ser, tenho certeza, que vai ser a grande epidemia, não só pela doença, mas pela quantidade de pessoas que irão perder saúde e perder qualidade e quantidade de vida. Rita de Cássia pesava 100 quilos quando fez a cirurgia há 1 ano.
Hoje é outra pessoa. Hoje, se alguém te convida para uma caminhada? Bora lá! Rita continua na dieta, além de se exercitar. Ela não quer fazer parte dos 8% dos pacientes que recuperam o peso depois da cirurgia. Hoje, Rita só tem um arrependimento. Me arrependi de não ter feito antes, lá atrás. A qualidade de vida é outra, isso não tem nem o que discutir, por isso é bom realmente prevenir. Não dá para ficar esperando ganhar peso, para depois, eu marco aí uma cirurgia e volto aí a comer depois e vira um ciclo vicioso. Por isso sai dessa e tem que se prevenir. Bom, o Alerta Brasil de hoje já está chegando ao fim, mas antes de ir embora tem o resultado da nossa enquete. Eu perguntei lá no comecinho do jornal, a gente falou de sarampo aqui hoje, mesmo com a vacina, por que as pessoas não estão se prevenindo? A gente recebeu uma mensagem do Ronaldo, que é de Caraguatatuba, litoral paulista, e acredita que os pais estão com receio de levar os filhos para serem vacinados por conta de que boatos aí que vão surgindo nas redes sociais de reação de vacina. Sai dessa, não cai aí nessa armadilha. Já a Iraci de Salvador acha que hoje os pais não estão muito ligados aí no risco das doenças pela falta de divulgação por parte dos órgãos de saúde. Bom, essas aí são as que nós conseguimos separar, mas amanhã a gente volta com uma nova enquete para você, um assunto que está repercutindo aí nas redes sociais e também nos telejornais. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã, a partir das 9 horas, eu estou de volta aqui no nosso Alerta Brasil. Até mais!